A primeira conferência, aqui eu vou até colocar pós Segunda Guerra, entre aspas. Professor, você é mó burrão, hein? 1944 ainda estava na guerra, estava mesmo, tá? Mas já era o momento, assim, do pós Segunda Guerra. O momento em que estava acabando a Segunda Guerra Mundial, ainda faltava um aninho, né? Mas pós quase acabando a Guerra Mundial, e que era necessário reorganizar ali a economia, tá bom? Essa conferência de Bretton Woods, ela vai ser feita pelos países capitalistas, liderados pela maior potência econômica da época já, que era os Estados Unidos, que surpreendeu o mundo com o Fordismo, o avanço da segunda revolução industrial e tal. O que Bretton Woods considerou? Que era necessário reorganizar a economia e que o protecionismo, esqueci de fechar aspas aqui, né? O protecionismo foi o grande responsável pelas guerras mundiais. Por quê, professor? Imperialismo europeu. A gente vai ter França e Alemanha ficando com as melhores... Aliás, França e Inglaterra pegando as melhores terras. Alemanha e Itália ficaram mais preocupadas com o processo de unificação, questões internas, ficaram com os piores territórios. Vai surgir um período de animosidade, conhecido como Paz Armada, que vai acabar culminando quando tem a morte do Francisco Ferdinando na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, o imperialismo, essa coisa da parte que eu colonizei só pode comercializar comigo, aqui é a minha área de influência, isso que causou a Primeira Guerra Mundial, que vai causar a crise de 29, que vai causar um revanchismo na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o protecionismo, essa coisa de pacto só eu e você, e não um livre mercado, foi o responsável pelas guerras mundiais. Essa foi a interpretação da época na Conferência de Bretton Woods, tá? Então, o protecionismo, essa forte relação só eu e você, imperialismo e tal, foi responsável. Para isso foi criado o GATT. O GATT, que hoje a gente conhece como a OMC, Organização Mundial do Comércio. Cara, um dos órgãos mais importantes do mundo. O que a OMC faz? Ela tenta regular o comércio mundial. Esse é o objetivo da OMC, né? Então a OMC regula o comércio mundial. Quando tem um país, por exemplo, praticando taxas alfandegárias, impostos, abusivos em cima da importação de outros produtos, para proteger os seus produtores nacionais, a OMC vai lá, dá uma multa, impede, coloca sanções, punições econômicas. Quando tem um país fazendo subsídios agrícolas muito exagerados, a OMC reúne os países para debater. Pô, o que a gente vai ser feito? Vai acabar com os subsídios? Não vai acabar com os subsídios? Então a OMC até hoje, ela funciona como um regulador do comércio. Professor, e quando os Estados Unidos colocam sobretaxas na China? A OMC gosta? Claro que não. Mas eu quero que você me responda. O que a OMC pode fazer contra os Estados Unidos? Como punição pelas sobretaxas que os Estados Unidos colocou e está causando essa guerra comercial, a gente não pode mais comercializar com os Estados Unidos. Galera, acaba o capitalismo, percebe? Então não tem muito o que possa ser feito contra a China e contra os Estados Unidos. Mas com países mais normais, por exemplo, o Brasil, pode sim sofrer punições caso proteja muito o seu comércio nacional, tá bom? Então, ó, o GATT foi criado, mudou de nome, né, para OMC. Outro ponto importante seria necessário reorganizar a economia mundial, recuperar as economias. A economia e a infraestrutura dos países que estavam destruídos pela Segunda Guerra ou destruídos economicamente pela crise de 29. Foram criados dois organismos, o FMI, Fundo Monetário Internacional, ou como um professor que eu já tive chamava International Motherfucker. O senhor falou palavrão, mas foi em inglês, então não tem problema, tá? O Fundo Monetário Internacional, que empresta dinheiro para países em situação de crise econômica. Claro, tanto o Banco Mundial, que eu já vou falar para vocês, quanto o BIRD, eles emprestam dinheiro, mas eles exigem medidas de austeridade. Essa palavrinha aqui tá na moda, hein, galera? Medidas de austeridade, ou você pode entender também como ajuste fiscal. Basicamente, a ideia é o seguinte. Vou pegar o caso do Brasil. O Brasil, na década de 90, teve que pedir dinheiro emprestado para o FMI 3 vezes, porque a gente não estava conseguindo honrar os nossos compromissos, pagar a nossa dívida externa, né? Não a dívida, mas as parcelas da dívida. A gente não estava conseguindo, estava dando calote nas parcelas da dívida, beleza?
que o Brasil fez? Pedir dinheiro emprestado para o FMI. O FMI julga, aí ele fala, beleza, ok, empresto o dinheiro para você. Só que não é assim, Brasil, não é fácil assim. Para eu emprestar dinheiro para você, você vai ter que me prometer que vai se tornar mais responsável do ponto de vista fiscal. O que seria responsável do ponto de vista fiscal? Privatiza empresas, vende empresa estatal, corta gasto público, programas sociais, distribuição de renda, alimentação, moradia, etc. Não, corta isso aí. Imposto, aumenta a arrecadação de imposto. Eu não quero que você não tenha dinheiro para conseguir me pagar. Então, quando você pega dinheiro emprestado com o FMI, você praticamente abre mão da sua soberania política e econômica nacional. Quem passa a comandar as decisões político-econômicas é o FMI. Como que funciona o FMI? O FMI, imaginem, galera, que é como se fosse um banco em que vários países começam a colocar dinheiro lá. Esse monte de dinheiro fica como se fosse um bancão que países que precisam pegam esse dinheiro emprestado. Professor, tem uma dúvida. Quem é o maior credor do FMI? Estados Unidos. Como os Estados Unidos é o maior credor do FMI, é o que mais empresta dinheiro para o FMI, para que o FMI empreste para outros países, os Estados Unidos praticamente manda no FMI. Então ele que obriga os países a adotarem essas medidas de austeridade, que obviamente vão beneficiar muito mais os Estados Unidos, ou as políticas econômicas americanas, tá bom? Então por isso, geralmente, países mais nacionalistas, ou de esquerda, né, países mais progressistas, não gostam muito de pegar dinheiro emprestado com o FMI, porque você tem que abrir mão da sua soberania nacional. O Banco Mundial, ele é mais ou menos a mesma coisa. O FMI e o Banco Mundial, eles têm a mesma ideia, que é emprestar dinheiro para países que estão precisando. Só que o Banco Mundial, o BIRD, ele é mais para infraestrutura. Então, se o país foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, precisa se reconstruir, pega com o Banco Mundial. Um terremoto destruiu as infraestruturas ali, pega com o Banco Mundial. Então, em geral, o FMI é mais ligado a questões financeiras, crises econômicas, Grécia, Argentina, Equador, Brasilzão, e o Banco Mundial mais a questões infraestruturais. Mas os dois têm que adotar medidas de austeridade, corte de gastos públicos e aumento dos impostos, tá bom? Outra questão importante também foi a fixação do padrão dólar-ouro. Isso aqui, galera, é um papo muito mais econômico, tá? Não vai cair em vestibular, relaxa. Só estou colocando para vocês como referência. Mas, geralmente, uma economia mais saudável, ela adota um lastro para a sua economia. Como assim, professor? Por exemplo, por que o Brasil ele não vai simplesmente imprimindo um monte de real e distribuindo para todo mundo aí? Que legal, todo mundo agora tem R$1 milhão. Porque se todo mundo tem R$1 milhão, naturalmente a moeda está se desvalorizando. Então o Brasil e outras economias, para não imprimir muito dinheiro ou para ter uma referência do quanto dinheiro que eles podem imprimir, quanto que pode liberar de crédito, eles utilizam uma coisa chamada de lastro. É uma garantia que a sua moeda realmente vale alguma coisa. Então eu só posso imprimir dinheiro ou liberar crédito proporcional ao tanto de dólares que eu tenho. Então dólar é um lastro da economia. Geralmente, os países, eles utilizavam uma medida chamada de onça de ouro, que é uma porção bem pequenininha de ouro. Então, só podia liberar dinheiro o quanto tivesse ouro. Só que ouro é um recurso escasso, né? Então, não tem, acabar o ouro no mundo, beleza? Então, para que não ficasse dependente de um recurso mineral finito, colocou-se também o dólar como lastro para as moedas internacionais. O padrão de trocas de lastro passou a ser o dólar como referência. Olha como os Estados Unidos ele ganhou importância aqui nessa conferência de Bretton Woods. Essa conferência que tenta reorganizar a economia mundial. Beleza?